Prontinho. Pronto. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor. Eu faço parte da LOX. Nós somos uma empresa que nasceu aqui no Catalyst e a gente trabalha principalmente na área de resolução alternativa de conflitos. Já tivemos algumas propostas que foram votadas no Catalyst, já executamos algum projeto, já entregamos alguns e no momento a gente está trabalhando em mais alguns outros. E aqui no Fundo 9 nós temos duas propostas. Eu vou falar principalmente uma delas, que está relacionada a uma proposta anterior nossa que foi votada e que a gente está terminando a execução agora. E o nome dessa proposta é Mediação e Treinamento e Certificação para Mediadores, Mediation Training and Certification. E a ideia por trás dessa proposta é treinar pessoas da própria comunidade para prover esses serviços para a comunidade. Então, é meio que uma meta-proposta, né? A gente se beneficiaria dando suporte, né, e também fomentando esse tipo de iniciativa na comunidade e também treinaria pessoas da comunidade para ter mais uma fonte de renda e uma forma de prestar serviços para o restante da comunidade. Mas vou entrar mais em detalhes aqui nos próximos slides. Aqui é uma pergunta meio provocativa, né? Quantas vezes você desistiu de resolver alguma disputa que você tem com alguém? Enquanto a gente fazia uma pesquisa de mercado para tentar entender mais ou menos quem seriam nossos concorrentes, né? Se a gente está oferecendo formas alternativas de resolver conflitos, e alternativas aqui a gente está se referindo ao meio tradicional de colocar e abrir um processo, né? Ir para a corte, ter um juiz e tudo mais, por isso que a gente chama de alternativa. E o que a gente descobriu é que o principal concorrente, na verdade, não é nenhuma outra forma de resolução, é simplesmente você desistir de resolver um problema. Então, uma das nossas missões, né, com esse projeto é facilitar o acesso a métodos de resolução de conflitos para todo mundo, e principalmente a alternativa, né, resoluções alternativas, que é o que a gente entende mais, também são formas mais baratas, mais rápidas, e, em geral, com resultados melhores do que a forma tradicional, através do processo de meio jurídico tradicional. E falando sobre mediação em si, o que é mediação, né? Mediação é uma dessas formas de resolução alternativa de conflitos que eu comentei. Existem algumas outras, como arbitragem, conciliação, negociação. Cada um tem suas características, mas aqui a gente está tratando em si da mediação. E a mediação é um processo onde a gente tem partes que têm algum conflito entre si e que eles querem chegar em um acordo que seja benéfico para ambas as partes, né? É uma diferença assim grande em relação à arbitragem, ao método tradicional de resolução, que normalmente você tem um ganhador e um perdedor. A mediação normalmente tenta chegar no meio termo, em que ambas as partes saem ganhando de alguma forma. Ninguém ganha totalmente, mas também ninguém perde totalmente. E esse é um processo que a gente viu como viável para aplicar em diversos conflitos que já ocorrem dentro da comunidade do Catalyst, dentro da comunidade da Cardano. Então, essa proposta tem muito esse foco de proporcionar e facilitar esse tipo de processo dentro da nossa própria comunidade. Então, qual que é a nossa ideia, né? A nossa proposta, como eu comentei o título, aqui tem o link para o IT Scale. Eu vou compartilhar o link da apresentação, caso vocês queiram acompanhar e clicar nos outros links também. Você já tem acesso a ela aqui. O challenge que a gente submeteu à proposta foi no Legal and Financial Implementation, já que a gente está oferecendo serviços para as empresas que são beneficiadas pelo Catalyst, né, tendo elas recebido fundos ou não. Como a gente até comenta na própria proposta, que existem conflitos que são públicos, mas também existem muitos conflitos privados que ocorrem dentro de projetos entre cofundadores, colegas de trabalho, e esses problemas também, principalmente esses problemas onde as partes vão continuar tendo algum tipo de relação pessoal ou profissional após a resolução do conflito, mediação geralmente é uma boa indicação, justamente por você não ter um claro ganhador e um claro perdedor. Ambas as partes saem ganhando de certa forma. Então, o nosso problem statement aqui
basicamente a constatação que não existe nenhum mecanismo consolidado para oferecer esse tipo de serviço dentro do ecossistema de blockchain de modo geral e especificamente no nosso caso dentro do blockchain da Cardano. E a nossa ideia é oferecer um curso para pessoas da comunidade que queiram virar mediadores e propor uma parceria para eles trabalharem conosco e conseguirem, através da nossa plataforma, achar essas partes que estejam buscando um serviço de mediação e conseguirem seus clientes. Já Então, passou os 5 essa minutos, tá? também. Então, essa é a principal ideia da nossa proposta. A gente pediu 20 mil dólares para essa proposta. Metade desse valor iria para pagar os instrutores. É um instrutor principal e a gente tem um conselheiro, né, um advisor, que é um professor lá dos Estados Unidos dessa área, que vai ficar dando suporte após o curso para as pessoas que se formarem, para tirar dúvidas, para fazer um check-in semanal com elas. 35% aqui do budget vai para gerenciamento e o suporte da execução, e também para esse tempo, e um ano após o curso, a gente vai dar esse suporte para os mediadores, para emitir, né, as NFTs, distribuir para a arte das NFTs, e mais 6% aqui para custo de ferramenta. O nosso planejamento é ter até setembro desse ano a abertura, né, nosso formulário de interesse com as pessoas da comunidade, para ver quem teria interesse de participar. A gente busca ter pelo menos 10, mas idealmente 20 pessoas participando no curso. Esse curso vai ocorrer em outubro, vai ser um curso de 40 horas total. É um curso que é suficiente para pessoas fazerem mediações básicas. Existem cursos de 1 ano, 2 anos também na área, que aprofundam bem mais. E o curso vai ser dado pela Renata Vauri, que ela é uma professora, ela é da área de educação, né, e também da área de resolução alternativa de conflitos lá da Califórnia. Ela é muito conceituada na área, ela que vai dar o curso. Ela já conversou com a gente sobre isso, já está tudo certo que ela vai participar. Em novembro a gente vai finalizar o curso em si. E algumas métricas, né, na verdade alguns milestones da gente é ter até o final de setembro pelo menos 10 pessoas registradas. Nossa meta é 20, como eu comentei. E o custo desse treinamento formalmente, né, ele é $1.000 por pessoa. Então, tendo 10 pessoas registradas, a gente está ali no mínimo que a gente pagaria para a Renata, como eu mostrei. E ela falou que aceitaria até 20 pessoas também, sem nenhum problema. Se a gente tiver menos de 10 pessoas, a gente não vai executar a proposta, a gente acha que não vai ter valor suficiente agregado, e a gente vai devolver o dinheiro para o Catalyst. No final de outubro, depois do curso, ter mandado as credenciais para as pessoas e até o mês de dezembro ter feito pelo menos uma mediação, possivelmente mais já, e submeter o relatório final dessa proposta também. Como eu comentei, a plataforma que vai ser usada vai ser a Mediators.ai, que antes era conhecida como Win-Win, quando a gente submeteu pela primeira vez lá no Fundo 6. Atualmente ela está em teste, né? Ela está no testnet, a gente deve lançar na mainnet no final do mês. Eu vou compartilhar o link aqui no chat também, se vocês tiverem interesse em testar. E o último comentário é que a gente tem uma outra proposta relacionada, que é para criar um tesouro de mediação para a comunidade, que também foi submetido no mesmo challenge. E a ideia é ter, a proposta em si pede por $10.000, e a ideia é ter um tesouro de 8.500 dólares para a comunidade pedir mediação. É meio que uma forma de fomentar, como se fosse aquele cupom grátis do iFood ou do Rappi, para você testar um serviço, ver se você gosta, e se gostar, retornar e pedir ele mais vezes. E é isso. Obrigado, pessoal. Aqui está o nosso contato. Nós temos ainda aproximadamente 6 minutos para perguntas. Vou colocar aqui no chat o endereço da nossa plataforma, caso vocês queiram testar. Esse aqui. Se eu tenho pergunta, posso perguntar? Claro. Ótimo. Muito obrigado, Vitor. Acho que excelente ideia. Tu tens ideia aproximadamente que tipo de conflitos é que existem? Os mais comuns conflitos que existem no Catalyst, no Cardano,
as pessoas vão tentar resolver através da sua plataforma? Uhum. Bom, eu acho que um conflito muito comum que eu, assim, pessoalmente já vi acontecer dentro de alguns projetos são desentendimentos causados pela falta de comunicação. Por exemplo, você tem parceiros de equipe que têm o mesmo objetivo, estão trabalhando juntos, mas como são times distribuídos que estão em diferentes locais do mundo, não necessariamente se a pessoa não está do seu lado, você não consegue ver ela trabalhando. Às vezes há uma percepção assim de que alguém não está se dedicando o suficiente, está meio que se aproveitando do trabalho dos outros, quando na verdade não é. É simplesmente uma falta de comunicação ou algum problema que a pessoa teve e não compartilhou com o outro, que fez ela evoluir mais lentamente do que o esperado, né? E eu já vi casos de colegas de trabalho, assim, colegas de equipe, de deixarem de falar um com o outro, alguém sair da equipe, o projeto todo ter esse prejuízo. E se eles sentassem para conversar e tentassem entender melhor o lado do outro, né, a perspectiva do outro, com uma terceira parte ali ajudando, isso seria resolvido de forma muito mais simples e com muito menos prejuízo para todo mundo, né? Não só para o projeto em si, mas para a comunidade. Imagina que você tem um projeto que recebeu financiamento do Catalyst, aí eles estão lá trabalhando há 6 meses, depois de 6 meses a equipe briga, aí uma pessoa, todo mundo sai, sobra uma pessoa e essa pessoa tem que remontar a equipe para continuar. Então, isso é algo que, assim, certamente eu acho que poderia ser uma aplicação para mediação. E também eu acho que o que tem ocorrido, por exemplo, em posições de evidência na comunidade, por exemplo, no Catalyst Circle. Recentemente teve vários conflitos lá, vários desentendimentos até entre membros, que uns achavam que o outro estava agindo com má fé, mas também muitas vezes isso é falta de conversa, né? Ou até alguém agiu de má fé, mas se arrependeu e quer achar uma forma de se retratar. Isso tudo pode ser resolvido através de mediação. E pensando até em casos públicos, né? No começo do ano teve aquele problema entre a SundaeSwap e o CardStarter, né? Um ficou acusando o outro, ficaram lá assim, ninguém assumiu a culpa de que não tinha distribuído o token, até o Charles chegou a comentar, senta vocês dois aí numa mesa, conversam e chegam numa solução. E seria se tivesse um mediador na mesa junto com as duas empresas, o processo correria de forma bem mais eficiente. Sim, talvez o facto de reconhecer e haver um percurso estabelecido de como resolver o conflito já é resolver metade do problema. Sim, é isso que esse treinamento vai ensinar, as principais técnicas para você chegar num comum acordo entre as partes, né? Não é um curso extensivo como o curso de centenas de horas, mas é uma introdução muito boa que permite qualquer pessoa mediar casos, especialmente casos mais simples e que a pessoa já tem um bom entendimento do contexto. Ainda restam 2 minutos, Vitor. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta. Tem um limite para mediação? Quando acontece alguma coisa que você fala assim, poxa, isso não dá para resolver em mediação, a gente tem que resolver de alguma outra forma? Tem. Mediação, ela tem que ser finalizada com um acordo para ela ser bem sucedida. As duas partes têm que acordar em algo que as duas estejam parcialmente satisfeitas. Se chegar num ponto, e assim, mediação não precisa ser uma sessão só. Normalmente as sessões de mediação costumam ter de 2 a 4 horas de duração. Às vezes são necessárias, às vezes uma sessão de 1 hora já é suficiente, às vezes você precisa de 10 sessões de 4 horas, sei lá, em casos de separação e casais. Mas tem casos que você não chega num acordo. Então você pode ir para um caso de arbitragem ou ir para o método tradicional jurídico, entrando com processo, com juiz. Né? Nem tudo é feito com mediação, mas isso tem mais a ver com, digamos, a boa vontade das partes do que o tema em si. Entendi, muito obrigada. Alguém tem Vitor, mais alguma? eu tenho, Miss Carmo. Queria fazer uma pergunta para o Vitor, porque na proposta dele está que o participante que tiver sucesso no curso que eles estão oferecendo, eles não estarão limitados a mediar as disputas relacionadas com blockchain,
Também não estarão limitados com as disputas que acontecem na Califórnia, né? Porque eles estão de acordo com a regulamentação da Califórnia. Aí eu queria perguntar para o Vitor, fora do mundo blockchain, para o participante do curso, né? Para que o Walter entenda, o cara da comunidade, que ele pode, além dessas resoluções nos projetos de blockchain, quais outras perspectivas ele teria, Vitor? Eu vou tentar responder rapidinho, porque eu acho que o meu tempo já está acabando, né, Maria? Mas, assim, de forma bem rápida. Problemas familiares. Você tem algum problema com um familiar seu que você quer resolver, problema com vizinhos, problema com a empresa onde você trabalha, problema com outras empresas, por exemplo, companhias aéreas, que você tem alguma coisa a receber, eles não querem pagar nada e vocês podem chegar num acordo que eles aceitem pagar alguma coisa intermediária. Existe uma lista muito grande de especialidades. Eu posso compartilhar aqui no chat depois, porque é basicamente infinito. Qualquer tipo de problema que você tem na vida, você pode usar mediação para tentar resolver como uma primeira abordagem. Certo. E então o seu curso ele vai habilitar, o curso da LOX vai habilitar o community member nessas diferentes especialidades, a poder atuar nessas diferentes especialidades, mesmo não tendo sendo relacionado com blockchain em si. O curso vai ensinar o ferramental relacionado à mediação, mas, em geral, os mediadores têm uma área que eles são mais experientes, que eles têm mais conhecimento, que é a área que eles atuam. Então, se você tem bastante conhecimento na área familiar, por algum motivo, e você faz o curso, você pode prestar mediação para a área familiar também. Mas como todo mundo aqui está no contexto de blockchain, no Catalyst, na Cardano, então todo mundo que se formar lá, naturalmente vai estar apto a mediar conflitos no nosso ecossistema também.